Olá, meus amados. Nesse momento eu quero falar para você sobre a bondade de Deus, mas também não esquecendo da severidade de Deus, né? Nós precisamos conhecer sobre a bondade de Deus e também a severidade de Deus. É preciso a gente explicar para as pessoas, nós que conhecemos a verdade, que temos o entendimento da ciência e do conhecimento de Deus, porque é isso que Deus quer, que nós conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Então nós que temos o conhecimento da verdade de Deus, nós que temos o entendimento dos princípios de Deus, nós precisamos entender o seguinte: as pessoas precisam conhecer a verdade de Deus no todo, não é? Não é a verdade dentro de um resumo que me satisfaz. É a verdade no geral. A verdade de Deus dentro daquilo que realmente Ele nos mostra na sua palavra. A gente só conhece de Deus pela palavra, né? Eu fico olhando, gente, hoje as pessoas, elas fazem de Deus um carrasco da religião. Você já prestou atenção? As pessoas hoje colocam temor nas pessoas, principalmente os dominadores do povo dentro das religiões. Eles colocam o temor de Deus nas pessoas para as pessoas se submeterem a Deus através de uma vida religiosa. E não é assim. Não é isso. A verdade não é essa. Porque hoje é notório a gente ver as pessoas dizer assim: olha, tu saiu da igreja, vai pagar o preço. Tu deixou a obra da igreja, vai pagar o preço. Olha, tu não cumprisse a vontade de Deus, recebeu o chamado que Ele te deu. Mas o chamado que as pessoas entendem que é de Deus para elas é um chamado dentro de obra de igreja, né? Olha, você saiu da igreja, você está agora de novo no mundo. Olha, tu vai pagar o preço, tu vai vir pela dor, tu vai vir pelo anzol. Olha, porque Deus já deixou a sepultura aberta. Gente, isso é tudo a conversa de quem não conhece a Deus, tá? Quem coloca essas conversas na mente do povo são os líderes, para fazer o povo, coagir o povo a submeter-se aos seus sistemas, a permanecer lá dentro, para você não sair e não deixar de estar mantendo o funcionamento do sistema religioso. Eles criam, não é, essa pressão sobre a mente de vocês, que não tem o conhecimento da verdade. Por isso que vocês ainda estão presos dentro do sistema, dentro da submissão ao sistema religioso, dentro do império dos homens, porque vocês ainda não conheceram a verdade. Então Deus, Ele não vai matar ninguém, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus não vai botar ninguém no hospital, Deus não vai botar ninguém no estreito, porque não está dentro dessa igreja ou daquela outra, porque não está praticando e nem fazendo a obra dessa igreja, daquela nem daquela outra, nem tampouco porque não está obedecendo o que esse pastor está mandando dentro dessa igreja, dentro das obrigações, dos rituais, dos dogmas, das crenças, da doutrina da igreja. Deus não vai matar ninguém por isso. Se você examinar as Escrituras, não é esse o princípio pelo qual o homem entra em condenação. O princípio que o homem entra em condenação não é Deus que mata ninguém, não é Deus que bota ninguém no inferno, não é Deus que quer ver o mal de ninguém, não é Deus que bota ninguém em cadeira de roda, não é Deus que bota ninguém em hospital. Quem fala isso não conhece a Deus, não conhece. Pega apenas texto isolado para tentar justificar isso. Ah, porque Deus matou Ananias e Safira. Ah, porque Deus matou o rei Acabe e não sei quem. Gente, vocês precisam examinar as Escrituras. Conhecer a verdade a partir de Cristo, tá bom? Vocês precisam conhecer a verdade a partir de Cristo, tá bom? Porque esse ensino de Deus, esse conhecimento de Deus que vocês estão tendo, é anátema. Vamos lá. Vamos para o texto, Romanos capítulo 11, versículo 22. Vamos falar sobre a bondade de Deus, mas em seguida a gente fala sobre a severidade também, porque nós temos que estar levando para as pessoas o que a palavra ensina. Não é o que eu pego da palavra que me agrada. Entendeu como é? Então veja só, Paulo vai falar aqui, no capítulo 11 de Romanos, versículo 22, Paulo vai dizer: olha, irmãos, considerem a bondade de Deus
e a severidade. Tá? Vocês têm que conhecer os dois, não é, princípios de Deus para o homem. A bondade e o amor de Deus também tem a severidade, o juízo de Deus para o homem. Vocês têm que conhecer esses dois lados. Então, considerem a bondade de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus, ele dá livramento ao homem. Ele não dá livramento ao homem porque o homem é religioso, porque o homem está dentro dessa ou daquela igreja. Ele não vai abençoar ninguém porque está fazendo uma campanha da bênção. Ele não dá livramento a ninguém porque é dessa religião ou daquela. A bondade de Deus é para com todos os homens, independente se sejam crentes, incrédulos, ateus, profanos, religiosos, dessa ou daquela religião, independente se sejam bons, seja ruim, se mata, se não rouba, se não mata, se rouba, se não rouba. Deus é bom para com todos, todos. Deus não faz acepção de pessoa com a sua bondade neste mundo para o homem. Jesus falou isso, que ele manda a chuva para o bom e para o mal. Ele manda o sol para o justo e para o injusto. Isso está se referindo às coisas deste mundo necessárias para o homem viver. Deus, ele dá a todos. Quem cura, quem liberta, quem dá livramento é Deus. A maior, falta de conhecimento desse povo é que acham que só pode receber alguma coisa de Deus se estiver dentro de uma campanha de igreja. Se estiver dentro de um ritual, dentro de uma igreja evangélica. Olha, gente, isso é a maior besteira. Isso é o maior engano. Isso é o maior paganismo. Na verdade, vocês não estão conhecendo a Deus coisa nenhuma. Vocês estão vivendo é mentira, é coisa vã. Porque para Deus dar uma porta de trabalho a alguém, para Deus dar uma cura a alguém, para Deus dar um livramento a alguém, para Deus abrir meio de trabalho para alguém, não precisa ninguém estar dentro de igreja evangélica fazendo pacto, voto, campanha, porque se fosse assim, os outros estavam perdidos. Os outros que não são de igreja evangélica não ia ter condição de trabalhar, não ia ter cura, não ia ter livramento. E é Deus quem dá a eles também. E eles não precisam estar dentro de igreja nem ser religioso para receber isso de Deus. Você está entendendo isso? Então é isso que nós temos que abrir a mente das pessoas. Para Deus dar o bem a você, o sol, a chuva, o alimento, a saúde, o livramento, Deus não pede a você uma obrigação de igreja. Deus não pede a você que seja dessa ou daquela religião. Deus, ele dá isso a todo ser humano. Por mais mal que o homem seja, por mais terrível que o homem seja, por mais violento que o homem seja, por mais incrédulo que o homem seja, Deus, ele dá isso a todos. Deus não faz acepção de pessoa para dar o seu bem na terra para todos. A terra, o bem dela é para todos. O mal é o homem que busca. Não é Deus que dá o mal a ninguém. Ah, o cara foi para o hospital, foi Deus que colocou. Mentira sua. Ah, o cara está doente, o cara morreu, foi Deus que matou. Mentira sua. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem pensamento de mal com ninguém. Você tem que conhecer mais de Deus. Deus avisa antes que o cara morra. Deus avisa antes que o pecador sofra a consequência. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você não aprende Bíblia, não. Você está aprendendo com quem? Isso que você conhece de Deus, você está aprendendo com quem? Você precisa aprender das Escrituras. Com homens que preguem para você, não o que eles querem que Deus faça da vontade deles. Não com o conhecimento que eles têm de Deus, mas o conhecimento verdadeiro de Deus. Vocês precisam aprender com homens que tenham o conhecimento da verdade, compromissado com o reino de Deus, que ensinem a vocês a verdade de Deus para vocês. Não, Deus matou o cara não quis ser crente, o cara saiu da igreja, ó, Deus, matou. Tem ou não tem essas coisas no meio do povo? Tem ou não tem isso principalmente no meio evangélico? Rapaz, vou dizer uma coisa para você, sinceramente. O maior paganismo vivido dentro de povo religioso é no meio do povo evangélico, da religião evangélica. A maior falta de conhecimento de Deus, se tem um povo que tem, é o povo da religião evangélica. Porque os espíritas conhecem, os católicos, queira ou não queira, tem católico que conhece a palavra, a Bíblia, mais do que muitos espíritas. Os testemunhos de Jeová conhecem.
Eles não vivem nesse fanatismo. O problema deles é o conceito de Deus errado. Mas eles são lúcidos, são sóbrios. Não vivem nesse fanatismo como muitos evangélicos. Nessa fábula, nessa fantasia, nesse mundo mentiroso de Deus. Onde tudo ele diz, tudo eles aplicam. Foi Deus, foi o diabo, foi Deus, foi o diabo, foi Deus, foi o diabo. O homem tem a vida livre na terra, meu irmão. O homem vai colher o que planta na terra, meu irmão. A consequência do caminho da morte é do homem. A consequência do caminho da vida é do homem. A consequência do caminho da bênção é do homem. A consequência do caminho da maldição é do homem. Não é Deus. Aí o povo fica, né? Dentro do sistema religioso evangélico, né? Principalmente os líderes, os pastores. Olha, Deus vai te pegar. Olha, Deus vai te botar no estreito. Olha, você está rebelde à obra de Deus. Você deixou a obra de Deus. Você não está vindo mais para a igreja. Você não é mais religioso evangélico. Deus vai te pegar. Deus vai te botar no estreito. Não tem, né? Essa pressão psicológica na mente dos irmãos dentro da igreja. Eu conheci um pastor que ele disse que se o irmão saísse da igreja, Deus ia matar ele. Por quê? Porque ele não era Deus. É ele que não quer que os irmãos saiam da igreja dele, porque senão vai diminuir a renda, o trabalho, o funcionamento. Aí usa dessa mentira com o povo. Meu irmão, Deus não vai trazer a ira dele sobre ninguém, porque não é dessa nem daquela igreja. Isso não é pecado. O pecado que condena o homem é o inferno. E o homem só vai receber a condenação se ele morrer no pecado. Mas se ele se converter, possa ser no último momento, ele recebe o amor de Deus. Você está entendendo isso? Então Paulo vai dizer, Paulo vai orientar os irmãos na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 22, considera, pois, a bondade de Deus, mas também considere a severidade. Qual é a severidade de Deus? A severidade de Deus é para aplicar no homem a sua recompensa, o seu salário pelo pecado. O homem vai sofrer a condenação por causa do pecado. Mas o que Deus quer é que o homem se converta e viva. Deus não quer que o homem sofra a condenação. A palavra ensina isso. Quem ensina que Deus botou o homem para o inferno é os homens aí nas religiões. É os falsos mestres que criam heresias e doutrinas de perdição para o povo seguir. Que diz que Deus determinou. O cara já nasceu mal porque foi Deus que quis assim. O cara vai para o inferno porque Deus determinou. Não. Ao contrário, a palavra não ensina isso. Jesus não ensinou isso. Por mais que os homens zombaram de Cristo, por mais que os homens escarneceram de Cristo, por mais que os homens blasfemaram de Cristo, por tudo que Jesus fez, e ele faz ainda, Jesus nunca disse assim, seja amaldiçoado, que Deus te mate, que Deus te lance no inferno. Não. Jesus vai dizer assim, Pai, como homem, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Hoje não, a gente vê os pastores amaldiçoando o povo, um entre o outro amaldiçoando no meio evangélico, um dizendo que Deus vai pegar o outro, que Deus vai botar no estreito, que Deus vai matar, que vai para o inferno. Olha para aí os homens que dizem que são mensageiros de Deus, que são representantes de Deus, que estão nos púlpitos ensinando multidão. Olha para aí o que eles ensinam para o povo. Qual é o exemplo desses homens? De Jesus? É não. Esses homens, quando alguém não se submete à doutrina da igreja deles, ele já condena o povo, já te expulsa o povo, já faz maldição para o povo. Imagina, hein? Jesus teve esse exemplo? Jesus maldiçoou alguém? Não, Jesus mostrou a consequência da rebeldia do homem contra, não era a igreja nem o sistema religioso, contra a verdade de Deus, por onde o homem pode ser salvo. Não é contra nenhuma coisa que o homem cria para dominar os outros. Então, a severidade de Deus é a sua justiça para julgar o pecado. O pecador que não se arrepender vai sofrer a ira de Deus por causa do pecado que ele escolheu seguir, praticar e viver. Ele não aceitou o caminho que Deus proporcionou para ele, para salvá-lo. Olha o que diz lá em Salmos
25, capítulo 25, né? Versículo 8 e o versículo 12. Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher. Quem escolhe é o pecador. Deus apenas ensina. Deus instrui o pecador o caminho que ele deve escolher. É Deus. Deus instrui o homem para o bem. Deus não deseja o mal de ninguém. Por mais que o homem seja adversário de Deus com suas obras, com os seus atos, com suas escolhas, por mais que o homem seja inimigo de Deus dentro da sua situação, Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que Deus quer é que o ímpio se converta e viva. Deus, ele quer que o ímpio dê ouvido à voz dele, para se salvar, para não sofrer o juízo. Porque se o homem, enquanto tem vida, não aproveitar o amor, a graça, o tempo que Deus está dando para ele receber o perdão, para não ir à condenação, se o homem, enquanto estiver vivo, não aceitar, não lhe resta mais nada. Depois da morte, segue ao juízo. Ele tem que considerar isso. Ele tem que entender essa realidade. Ele tem que crer nessa verdade, que Deus é amor, mas é justiça. O amor de Deus foi manifestado ao mundo para salvar a humanidade. A justiça de Deus foi manifestada ao mundo quando ele determinou o juízo para julgar o pecador que não se arrepender. É aí que entra o amor de Deus para o homem ser livre da condenação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, olha a condição, para o homem alcançar e entrar nesse amor de Deus. É crer em Jesus. O amor de Deus, gente, é Jesus Cristo. O amor de Deus é Jesus. Esse amor foi manifestado para dar ao homem a oportunidade de salvação. É o amor que Deus operou para o homem ser salvo. O homem não merece, mas Deus abriu a porta. O homem não merece, mas Deus estabeleceu um meio, um caminho. O homem não merece, mas Deus quer salvar o homem. E não foi ignorando o pecado do homem. Não. Deus salva o homem tomando o lugar do homem. Olha o amor de Deus onde está. Jesus é Deus. Na forma humana, ele se fez para assumir o nosso lugar, para que só assim possamos ser livres do pecado. Mas quem não crê em Jesus continua dentro da ira de Deus, recebendo a condenação quando deste mundo partir, quando chegar a hora do juízo. Porque nós temos que entender, Deus não vai perdoar o pecado do homem do nada. Não, está perdoado, acabou. O homem só é recebedor do perdão de Deus se ele crê em Jesus. Porque Jesus cumpriu a exigência de Deus o Pai. Jesus tomou o lugar do homem. Jesus recebeu a maldição do pecado. Jesus sofreu na cruz do Calvário o castigo que nos traz a paz, para que pela nossa fé em Jesus, pela nossa entrega a Jesus, pela nossa confiança em Jesus, recebamos de Deus o perdão para a conciliação com ele, para não sofrer o juízo dele, a ira dele. Isso não é de nenhuma outra coisa, é por meio de Cristo. Olha como é a gravidade do pecado. O próprio Deus tomou a forma humana para cumprir tudo aquilo que tinha que ser feito para o homem poder ter a chance, ter a oportunidade de salvação. A salvação não é do nada, a salvação foi alcançada por nós pelo Salvador. Jesus é o Salvador da nossa alma, porque ele veio nos tirar da miséria. Ele veio sofrer o castigo que nos traz a paz. Ele veio receber toda a ira de Deus por causa do pecado. Ele recebendo a morte do pecado, a maldição do pecado sobre ele, o castigo que nos traz a paz, para que por ele alcançamos a salvação de Deus. Olha o plano de salvação, olha a manifestação do amor de Deus, o que foi para nos salvar. E as pessoas ainda estão aí desprezando a Jesus, desprezando essa manifestação do amor de Deus, desprezando a verdade por onde o homem pode ser salvo. Por quê? Por que desprezam? Porque estão vivendo uma vida com Deus, não por meio de Jesus,
Estão vivendo a vida com Deus dentro de devoção, de prática, de consagração à religião, à igreja, à instituição religiosa. Estão entendendo que vão ser salvos não por Jesus, porque eles não ficam firmes no alicerce que Deus colocou para a nossa vida estar segura. Eles colocam outro alicerce, eles colocam outros meios, eles estabelecem princípios para a salvação. Você tem que guardar o sábado, você tem que ser de igreja, tem que se batizar, você tem que dar dízimo, você tem que ser predestinado, você tem que fazer o bem, tem que cumprir caridade, tem que cumprir karma. Olha aí o que os homens estão fazendo para a sua própria condenação, desprezando o amor da verdade por onde podem ser salvos. O único meio. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Os homens serão condenados porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O amor de Deus, que ele manifestou essa verdade no mundo através de Jesus. Eles não aceitam isso. Eles criam o seu padrão de santidade. Eles criam o seu caminho, a sua virtude para receber de Deus alguma coisa. Eles entendem que dentro da sua prática, da sua devoção religiosa, vão ser merecedores de Deus. Vivem suas vidas devotas, sacrificando, vivendo rituais, vivendo cerimoniais, vivendo obrigações, vivendo situações dentro da religiosidade, entendendo que isso leva eles a Deus, que isso dá segurança a eles a Deus. E aí ficam com essa conversa. Se você não estiver aqui, se você não for praticante daqui, se você não obedecer aqui, você vai sofrer de Deus o castigo, você vai ir para o estreito, Deus vai te colocar no estreito. Tudo isso é mentira, irmão. A vida do cristão, do homem pecador, para com Deus é em Cristo, por Cristo, na palavra de Cristo, não é moldado dentro de nenhum sistema religioso, seja ele qual for. O amor de Deus não está dentro de prática de igreja, de obra, de religião, de devoção, de consagração a nenhuma instituição. O amor de Deus para o homem receber está em Cristo, para o homem ser salvo, livre do juízo e da condenação. Paulo vai dizer: considera, pois, o amor, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Agora veja o que Paulo vai dizer: bondade para os que permanecem, severidade para os que caem. O que é que Paulo está dizendo aí? O homem só vai receber, estar no amor de Deus, se ele permanecer até o fim, como disse Jesus. Aquele que perseverar, mas perseverar em quê? Permanecer aonde? Em quê? Na palavra de Cristo, na fé em Jesus, na submissão ao senhorio de Cristo, andando, guiado, dirigido, firmado na doutrina de Cristo. É isso, meu irmão, naquilo que Deus revelou para nós, que fiquemos firmes. Não, eu não preciso fazer nenhuma penitência, eu não preciso de nenhum sacrifício, flagelo, eu não preciso de nenhuma campanha de bênção, de vitória, eu não preciso de nenhuma porta de pacto, de voto. Eu não preciso fazer e nem praticar nenhum ritual desses que o povo vive dentro das religiões, porque eu creio, fico firme naquilo que Deus estabeleceu. O caminho para a bênção, o caminho para a vitória, o caminho para eu estar aprovado na vontade de Deus é Jesus, estando firme nele, guardando a doutrina dele, guardando a palavra dele. Eu não preciso correr ali, aqui, acolá, porque eu estou em Deus e Deus está em mim. Quando eu estou em Cristo e a palavra de Cristo está em mim, aqui, ó, eu não preciso buscar Deus ali, aqui ou acolá. Você está entendendo isso? Paulo vai dizer: considera, pois, a bondade de Deus e a severidade. Bondade para os que perseveram, permanecem. Severidade para os que caem. Esse texto que Paulo diz, severidade para os que caem, cair aqui no contexto é voltar ao pecado. É voltar à incredulidade. É sair da fé em Deus pela palavra dele, que é a direção da palavra. Fé em Deus é você se dirigir pela palavra dele. É você estar com a sua esperança e confiança na palavra dele. Fé em Deus não é viver ritual religioso, cerimoniais, movimentos, cultos, campanha. Isso não é fé em Deus. Fé em Deus é você estar conduzindo sua vida pela palavra. Paulo vai dizer: a severidade dele é para os que caem, para os que perecem, para os que não se mantêm firme nem fiel na palavra.
no amor dele que é Jesus. E o próprio Jesus vai dizer isso. Ser fiel até a morte. É dentro desse contexto. Para eu e você alcançar esta vida com Deus na eternidade, que já estamos nela, que já estamos na promessa, que já temos a esperança, mas só vamos alcançar no final, quando deste mundo partir, ou com a morte, ou com o arrebatamento. Enquanto aqui estivermos, devemos estar perseverando, combatendo o bom combate da fé, sendo prudente, para que ninguém possa nos desviar, não nos tirando da fé, não nos deixemos apostatar da fé, da doutrina, da direção de Cristo. Porque se o diabo soubesse, se o homem não perdesse salvação, se o homem não tivesse o perigo de desviar, você acha que Satanás ia tentar o povo de Deus? Você acha que o diabo ia investir constantemente no povo de Deus, se esse povo não tivesse mais nenhum perigo de perder salvação? Sabe por que ele tenta? E ele vai continuar tentando, porque essa é a nossa atitude de fé. Essa ação é nós que temos que ter. Deus, ele nos dá a graça. Agora, resistir o diabo, quem tem que resistir somos nós. Resistir o diabo, sujeitai-vos a Deus. Fé em Deus é isso. E você resiste o diabo se mantendo na palavra, se mantendo nos princípios, se mantendo na fé, se mantendo na esperança, se mantendo firme e fiel a Cristo e a sua doutrina. Foi o que Paulo diz a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Cuidado, você pode ir até a metade do caminho, tem que ir até o fim. Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Só no final, irmão. Nós estamos numa caminhada, e essa caminhada você tem que caminhar com conhecimento, sendo prudente, tendo entendimento, porque se você se deixar levar pelo oba-oba, que nem menino, você vai ser carregado do caminho da fé, levado por ventos de doutrina, apostatar da fé por doutrina de demônios, sair da direção de Cristo e ser negócio de homem, viver uma vida de devoção e prática religiosa vã, aonde Deus não está recebendo nenhuma dessa adoração, aonde Deus não está presente, aonde muitos estão com o nome de que vivem estão mortos, porque não são prudentes para examinar a palavra, para estar na palavra, para ser prudente, ser perseverante e ficar firme na palavra, mas é a palavra de Cristo, não é a palavra de nenhum líder religioso. Meus amados irmãos, o amor de Deus é para quem está em Cristo. Não é para quem está dentro de vida de paz, vida do bem, vida de caridade, vida de bondade. Não, não tem amor. Todos que estão dentro das suas religiões, praticando o bem, fazendo suas caridades, porque toda religião pratica o bem. É ou não é? Toda religião fala de Deus. É ou não é? Toda religião ensina aos seus adeptos, seus discípulos, seus seguidores, a ser fiel ao que a religião determina. Não é? Olha, aqui você tem que ser fiel à igreja porque está sendo fiel a Deus. Seja na igreja evangélica, na igreja católica, no espiritismo, no testemunho de Jeová, nos mormons. Todos os religiosos vivem sua fidelidade a Deus dentro da sua religião. Mas o cristão não. Há uma diferença. Há uma diferença. O cristão que está em Cristo, que é discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, vive a sua vida de regra de fé e prática pela palavra de Cristo, aonde ele se submete ao senhorio de Cristo, aonde ele está alicerçado na palavra de Cristo, aonde ele vive uma vida de regra de fé e prática, não é em obrigação, em tarefa, em cumprimento, em devoção de nenhuma obra de igreja, é a vida pessoal mantendo-se no princípio, na verdade, nos parâmetros, nos meios da palavra de Deus. Deu para entender? O mundo tornou-se escravo de religião. Jesus veio libertar. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, quando falou isso, estava dentro do contexto onde ele falou para o irreligioso judeu, onde estavam dentro das suas vidas com Deus,
das religiões no período de Jesus, lá no povo judeu, muitas religiões judaicas. Jesus veio dizendo, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a vida, mostrando que nenhum meio daquele que o povo estava vivendo, não importa qual era a religião, qual era a igreja, qual era o líder, qual era o doutor, qual era o mestre, não importa, seja fariseu, saduceu, escriba, assênios, seja qual for o líder, a religião, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento é Jesus. Nós temos que estar nele, por ele. Guardado é na palavra, na doutrina dele. Não é nessas doutrinas aí. Porque se você ficar esperto e analisar, todo sistema religioso, toda igreja ou seita ou grupo religioso tem suas regras exclusivas. Tem suas doutrinas paralelas. Tem seus estatutos, onde determina o que é que o povo tem que crer, como tem que se vestir, o que deve fazer, aonde deve ir, onde não deve ir. É assim ou não é? E o triste é saber que as pessoas estão sendo escravas da religião. A religião está dominando até a vida da pessoa pessoal. A religião, o sistema religioso, ele manipulou a mente do povo, prendeu, cauterizou. A mente dessa multidão que vive dentro da religião está presa, privada da verdade. Rapaz, isso é sério. O povo não pensa, o povo não tem liberdade para pensar, nem usar o senso crítico. Eles ficam presos no que estabelece o seu grupo, suas igrejas, sua religião. Gente, Jesus vai dizer, o homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Jesus vai dizer, se vocês guardarem a minha palavra, serão meus discípulos. Jesus vai dizer que bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, o que ele trouxe. Nós temos que examinar, nós temos que ser discípulos de Cristo. Por isso que hoje há uma grande divisão no meio desse povo religioso que diz que é de Deus. Os católicos dizem que é o verdadeiro povo de Deus. A religião sistema católica romana diz que é a verdadeira igreja. Aí vem agora os da religião evangélica. Aí tem os grupos, vários grupos na religião evangélica. Tem Adventista do Sétimo Dia, tem Assembleia de Deus, tem Mórmon, tem Batista, Presbiteriana, Congregacional, Deus é Amor, Vitória em Cristo, CCB, né, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Véu. É tanta igreja no meio desse sistema religioso evangélico. Cada um tem uma doutrina paralela, particular. Cada um dos seus líderes diz que é representante de Deus. Cada uma dessas igrejas diz que Deus está ali, que Deus opera ali, que Deus faz milagre ali. O lugar do milagre, o lugar da cura, o lugar da ação de Deus, não é em nenhum local igreja, é naquele que se converte a Cristo. O povo tem que aprender isso. O lugar onde Deus quer operar e quer habitar e quer fazer o milagre, não é dentro de nenhum recinto fechado de instituição do homem. É na tua vida com o teu próximo. Deus quer fazer o milagre na tua vida. Ele quer fazer morada no teu viver. Ele quer fazer de você o templo, casa, onde ele quer habitar. Mas o povo hoje é ensinado o quê? Não, eu vou para a casa de Deus, vou adorar, vou buscar, vou receber a minha vitória, vou buscar a minha bênção. A minha bênção é Jesus. Eu estando nele, olha o que Paulo vai dizer, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Em Cristo, eu já sou abençoado. Eu não preciso buscar bênção em canto nenhum. Eu não preciso buscar Deus ali, aqui e acolá. Porque eu sou o lugar onde Deus habita. Eu sou o altar, eu sou o templo. Eu sou a casa de Deus. Eu sou membro que forma a igreja de Cristo. Eu não preciso estar dentro de uma igreja para ser igreja. Eu preciso estar em Cristo para ser membro que forma a igreja. Está entendendo isso? Então, considera a bondade de Deus e a severidade. Sem Jesus, não há salvação. Esteja você onde estiver, seguindo quem for, praticando o que estiver praticando. João 3, 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o amor de Deus é para aqueles que estão em Cristo. Considera este amor. E a ira de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus será para todos aqueles que negarem a Jesus. Mas que Deus abençoe você, que você reflita nessa mensagem, nessa instrução, e receba o amor de Deus enquanto é tempo. O amor de Deus é Jesus. Confia nele, entrega teus caminhos a ele, e o mais ele fará. É isso que a Bíblia nos ensina. Crê no Senhor Jesus Cristo. Acredite nele.
Tenha Ele na sua vida como a única esperança para todos os problemas do seu viver neste mundo e para a eternidade. Jesus é a nossa maior esperança. O nosso único, eterno, exclusivo e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês. Meus amigos e irmãos aqui do Face, do Kawaii, do YouTube, que vocês possam estar sendo sempre esclarecidos com a verdade que liberta.